Salve galera! Bem-vindo ao nosso canal Gato Galvão. Hoje teremos a nossa primeira videoaula de Photoshop básico. Ou seja, é a aula para quem está começando, iniciando no Photoshop. E o tema de hoje é como criar e salvar um arquivo no Photoshop. Nesse processo, ainda faremos um desenho e conheceremos um pouquinho rapidamente sobre camadas. Bom, para começar a nossa aula e criar um arquivo novo, é bem simples. Basta apenas clicar no menu File ou Novo, caso seu Photoshop esteja em português. Lembrando, estamos usando a versão do Photoshop CS6, sendo que essas dicas servem tanto para o Photoshop CC como para o Photoshop CS5, CS4 e as suas versões anteriores. Bom, clicando no menu File ou Arquivo em português, escolha a opção Novo, para criar, obviamente, um novo arquivo. Então, ao clicar em New, aparece para mim a tela de personalização. Nessa tela, eu poderei configurar alguns padrões para o meu novo arquivo. O primeiro padrão é o nome. Bom, darei o nome, novamente, de desenho. Desenho 1. Esse será o nome do meu arquivo. Depois, em Preset, eu posso trabalhar algumas configurações. Essas configurações já estão pré-definidas, que veremos mais tarde. Nós temos configurações pré-definidas para web, para vídeo, para área impressa e assim por diante. Descendo mais um pouco, eu encontro as dimensões do meu arquivo. E essas dimensões estendem-se em comprimento e altura, baseado em pixel. Normalmente, eu utilizo essa unidade de medida pixel quando vou criar algum arquivo que será publicado para a internet, para a web, para o meio digital, para uma TV. E as outras medidas usaremos para outras saídas, como impressão, por exemplo. Nas próximas aulas, entenderemos para que servem cada uma delas. Na aula de hoje, eu acabei por deixar, e vou digitar novamente, 1280 por 720, ou seja, 1280 de comprimento, 720 de altura. Caso eu queira mexer um pouquinho mais, eu posso clicar na palavra altura, manter o botão do mouse pressionado e empurrar para a direita ou para a esquerda. Dessa forma, eu também posso mudar e alterar o tamanho do meu arquivo. Perceba que quando eu faço isso, também altera e muda o tamanho da imagem, ou seja, da imagem que será gerada. Deixarei 1280, novamente, por 720. A resolução, no caso estou criando um arquivo para o web, eu acabo deixando sempre 72 dpi. Poderíamos colocar uma resolução maior, como 300 dpi, mas só se eu pegasse esse arquivo e preparasse para ser impresso. Não é o caso. Também entenderemos nas próximas aulas qual é o impacto, qual a diferença e quando usamos certos tipos de resolução. 72 é o padrão. Se você vai criar um arquivo para a internet, pode usar 72 tranquilamente. Color Mode, ou o tipo de cor que você vai escolher, será, no nosso caso, RGB. RGB é uma característica de cores que são sempre utilizadas para o meio digital. Internet, televisão, vídeos. E CMYK, CMYK, já é uma qualidade de cor componentes de cores, utilizados para o meio impresso. Ok? Como é para a web, mantém o RGB aqui. Tudo bem? Agora é só clicar em OK. Pronto! Acabei de criar o meu primeiro arquivo. Ele está vazio. O que eu vou fazer? Vou fazer um desenho, desculpe a redundância, e vou salvar o arquivo. Ok? Sendo que ao criar um novo arquivo, eu também criei uma nova camada. A camada 1, ou Layer 1. Eu posso renomear essa camada. E também posso ter a quantidade de camadas necessárias para o meu trabalho. Eu tenho uma camada, mas poderia ter 2, 3, 4, 5, 7 camadas. Mas o que são camadas? Eu posso pegar uma camada específica e, nessa camada específica, colocar desenho. Tudo bem? E criar uma outra camada
e escrever texto. Como eu estou fazendo isso? Clicando 2 vezes no texto da camada. É uma diferença muito grande entre clicar no retângulo da camada e no texto. Ao clicar no texto 2 vezes, eu entro no modo de edição e posso escrever ou reescrever qualquer texto. Ok? Ops! Vamos lá. Dando continuidade. Na camada desenho, farei um desenho. E na camada texto, um texto. Poderia ser o contrário? Poderia. Sendo que é interessante, em cada camada específica, eu colocar os objetos pelo quais os nomes estão representados. Senão eu posso me confundir. Caso eu coloque desenho no texto, eu vou achar que na camada texto tem um texto, mas na verdade acaba tendo um desenho. E é isso, não é interessante para a gente. O processo de camada, ele ao mesmo tempo parece ser simples, mas tem a sua complexidade. Bom, dando continuidade, na camada desenho, ela está marcada e eu vou fazer um desenho. Bom, não sei se eu ainda consigo fazer esse desenho. Eu fazia há muito tempo atrás. Gostaria de saber se vocês vão conseguir adivinhar quem é esse cara. Vamos lá, tentando fazer aqui. Eu estou fazendo com o mouse. Normalmente eu uso uma caneta, né, para poder facilitar a minha vida. Com o mouse é um pouquinho mais difícil. Vamos ver se vocês conseguem descobrir. Não ficou assim muito bom, né, porque eu estou fazendo com o mouse, mas vamos tentar fazer aqui um amigo da galera que muita gente conhece. A minha esponja não está muito legal, né? Mas tudo bem. Tentei fazer aqui mais ou menos com o mouse o Bob Esponja. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho da minha caneta, só para tentar facilitar os traços. Tá aí um desenho que eu estou criando com o mouse. Pessoal, é complicado desenhar com o mouse, mas a gente tenta dar um jeitinho. Ops! Se você nunca viu o Bob Esponja com a perna torta, você está vendo pela primeira vez. Além de Bob Esponja cabeça quadrada, Bob Esponja perna torta. Me desculpe os fãs, eu também curti o desenho, mas prometo fazer um vídeo só ensinando como desenhar o Bob Esponja. Tá legal? E com certeza ele vai sair bem melhor do que esse aqui. Eu estou sem a minha caneta agora, então estou desenhando só com o mouse. E agora, na camada texto, eu vou desenhar, escrever o nome do nosso amigo aqui. Vou deixar só Bob. Tudo bem? Gente, eu vou entrar em mais detalhes com vocês. Eu tenho uma outra ferramenta de como colorir, como é que eu fiz esse desenho. Usei a ferramenta, no caso, a ferramenta pincel, ok? E aqui eu tenho várias cores no Photoshop. Usei dentro da paleta de cores. Eu posso criar cores, nós vamos aprender isso. A cor laranja e o preto. Existe uma outra ferramenta que é a ferramenta mover. Essa ferramenta aqui com uma seta e uma outra setinha de 4 pontas. Significa o seguinte, lembra que eu falei das camadas? Se eu estou na camada texto e ela está ativa, porque ela está rachurada, ao posicionar o mouse agora no meu arquivo e clicar no botão em mover, eu estou movendo o Bob. Perceba que eu estou movendo o Bob e não movo o desenho. Por quê? Porque estão em camadas diferentes. Como a camada texto também está acima da camada desenho, aqui é a camada que o Bob foi criado, foi desenhado, eu posso mover e você pode perceber que o texto
ele fica ainda por cima do desenho Bob, ok? Agora, quando eu clico na camada Desenho, eu posso mover apenas o Bob. Perceberam? As camadas permitem que eu possa trabalhar de forma independente com cada elemento. Isso é muito útil. Tá legal? Bom, gente, agora que eu criei meu desenho, vou salvar o arquivo. Como? Indo no menu File novamente e escolhendo a opção Save. Ao clicar na opção Save, ele pede para você escolher o nome do arquivo. Eu vou escolher desenho bob.psd. É o formato do Photoshop. Esse formato PSD é muito interessante, porque quando eu salvo no formato PSD, eu mantenho também as camadas, assim como todas as qualidades e atributos que o Photoshop anexa a esse arquivo. Tá legal? Esse é o arquivo editável, que eu vou utilizar depois para poder fazer ajustes, alterações ou mudanças. Normalmente, salvamos para a web em formatos JPEG ou PNG, mas veremos isso nas próximas aulas. Clique em salvar, dou um OK. Pronto, está aí. Acabei de criar o meu primeiro arquivo no Photoshop e salvei, ok? Dessa forma eu crio e salvo um arquivo no Photoshop. Nas próximas aulas eu vou entrar em detalhes do que são camadas, as ferramentas que eu utilizei, as cores, mas na aula de hoje apenas ficaremos em salvar, criar e salvar um arquivo. Se você gostou, dá um joinha no nosso canal Gato Galvão, inscreva-se no canal Gato Galvão. Dessa forma você vai poder ter acesso às novidades e às novas videoaulas que estarei colocando, ok? Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até mais.